Poder e Política está no ar, recebendo um vereador da cidade, Paulo César Queiroz. O popular Coquinho vai conversar comigo hoje. Coquinho, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição. Aos amigos que acompanham o Poder e Política, vão estar podendo conhecer um pouquinho mais do vereador Coquinho. Estou à tua disposição. Coquinho, você, uma das coisas que a gente observa na sua pessoa é que você é uma pessoa simples, uma pessoa que tem cheiro de povo. Eu noto isso de cara quando conversei com você. E você hoje é vereador você foi eleito pelo PTN, não foi? Exato. E durante o percurso o senhor foi para o Solidariedade do Fernando Francischini. Por que o senhor usou o PTN para se eleger e de repente trocou por outro partido? Deixou o Luizinho pendurado na brocha? Na verdade, um respeito grande ao presidente do PTN, uma pessoa que eu admiro muito. Mas naquele momento, quando nós saímos a candidato a vereador, quanto todos os candidatos procuraram um partido, procuraram uma matemática, procuraram algo que poderia dar a cadeira. E dentro de todas as conversas entre PDT, PSDB, PMDB e outros partidos, também tivemos conversa com o PTN. Então, muito bem formado pelo presidente Luizinho, entendíamos que ali haveria uma chance legal. E aconteceu, fomos o vereador mais bem votado. Quantos votos? 4.368 votos. E em sequência, dentro de uma abertura de uma chance de poder mudar de partido, houve um convite pelo deputado federal Fernando Francischini, de um novo estilo de política, dentro de uma composição diferenciada. Não só eu, mas outros dois vereadores também foram para o Solidariedade, aonde nós aceitamos o convite e hoje estamos no Solidariedade. Muito bem, só para esclarecer quem nos assiste, os outros dois que ele se refere, um é o Edílio Dallagnol, que era do PSB, foi para o SD, e o segundo, Marino Garcia. Exato, que era do PDT. Então, eu vou aproveitar o senhor aqui. O momento, a discussão do momento foi o Reni acabou de voltar de 30 dias de férias e chegou com a vontade danada de fazer, não é? Cheio de vontade. E já deu logo uma canetada pesada que repercutiu nas principais cidades do Paraná. Essa iniciativa dele de mandar um PL para a Câmara, mudando toda a estrutura dos cargos comissionados. Em tese, ele pretende reduzir de quase 300 cargos comissionados que tem hoje na prefeitura para algo aí em torno de 50, 60. Ou seja, vai ficar 1% do total de cargos concursados. Esse é o que ele pretende mexer. Mandou para a Câmara, naturalmente já chegou ao conhecimento do senhor? Na verdade, acho que todo o Estado já está sobre conhecimento desse posicionamento do prefeito. Eu acredito que tem que ser melhor analisado. É um projeto que, sim, pelo que ele passou, dá uma economia no gasto. Isso, como vai ter a possibilidade de trabalhar dentro de um orçamento para outras áreas, mas vai ter que ver a questão da matéria humana. Como vai substituir esses funcionários, essas pessoas que hoje estão sobre cargos comissionados. Porque, digamos, cargos comissionados não é só CC4, não é só CC3, é diretor, é secretário de adjunto. Então tem toda essa questão que vai ter que ser feita uma análise. O 62, que apenas ficará, como que vai suportar o prefeito da legislatura atual, ao qual, quando eleito, for para a próxima legislatura. O que ele está tentando mudar é algo para a próxima legislatura. Pode se vigorar a partir de 2017. Exatamente. Isso. Agora, continue. Não, só o pensamento. A política, hoje, dentro do cenário nacional, está buscando toda resolução de economia. Não é diferente no Estado. Não será diferente, já é uma realidade no município. Acompanhamos noticiário aí na rede nacional, Estado do Rio Grande, onde o governador já está na sua dificuldade e vai ter que buscar algo para solucionar o problema. E o governador Beto Richa não é diferente, né? E aqui no município, o prefeito Reni Pereira tem trabalhado muito sobre isso. É verdade. Você colocou muito bem. No Rio Grande do Sul,
aquele Estado outrora pujante, Estado rico, né? Economia rica, quebrou. Quebrou. O José Sartori, governador do PMDB, está escalonando o pagamento do funcionalismo, pagando em parcelas, está quebrado. Bom, o Coquinho, o seu presidente estadual do partido, Fernando Francischini, eu o conheço, é jovem, inteligente, delegado de carreira da Polícia Federal, foi eleito pelo PR, aliás. Ele foi eleito pelo PR, exatamente. PR o elegeu, depois ele fundou o Solidariedade no Paraná. E foi ser o presidente estadual. Não é ele ainda, o Francischini, o pai? Ele é o presidente estadual. Ele é o presidente estadual. Tá. Eu quero chamar o senhor para a seguinte conversa. Ele foi secretário de segurança do Beto Richa, agora no segundo governo, não foi? Exato. No início ele... Foi convidado. Exato. Foi convidado, estava sumiu. lá. Ele tem até um apelido de Batman. O Batman. Porque ele é ativo, né? Ele tem aquela... Ele é policial, todo policial tem uma intuição mais aguçada, enxerga mais na frente. E, de repente, aconteceu aquele triste episódio no dia 29 de abril, lá na Praça Cívica, onde fica a Assembleia. O senhor se lembra, né? Aquele arranca-rabo. E, de repente, sobrou para a cabeça do Fernando. Foi exonerado ele e o comandante da PM na época. Como é que o senhor viu esse episódio? Até uma maneira de nós conhecermos melhor a linha de seu pensamento. Lamentável para os professores, para os profissionais da educação. Naquele momento, o Francischini, secretário de Segurança, até então nós nunca mais conversamos pessoalmente. Acredito eu que, sobre ordem ou não, tomou uma decisão e, no meu pensamento, errada, né? E poderia diferenciar, fazer algo diferente, mas não ir para agressão. Não para aquela turbulência sobre os professores. Entendo eu que poderia, de repente, fazer diferente, abrir a Assembleia, professores, está aqui, a Assembleia é a casa do povo, é de vocês, se manifeste, vocês têm o direito, e de repente estaria totalmente diferente e acredito eu que ele poderia ser o secretário de Segurança ainda. Mas da forma que ele agiu, acredito e tenho certeza que foi errado, e não tenho medo de falar nem um pouco, pela amizade, não seria puxa-saco, mas seria uma pessoa que... Você me pediu o meu posicionamento. Sim. E foi errado no momento. Então, não ficou bem para a imagem pessoa Fernando Francischini e ele se recuou. Acredito eu que dentro de uma conversa com o governador existiu uma discussão e ele foi para a Câmara dos Deputados, onde hoje ele é deputado federal e já não é mais o secretário. Voltou para a Câmara, na verdade. Para a Câmara. Então... ficou bem colocado. O senhor deu sua opinião sobre aquele episódio. Eu tinha que perguntar isso, porque faz parte da nossa conversa. Sim. Quem é o presidente do SDD aqui em Foz? É minha pessoa. O senhor é presidente? Meus cumprimentos. Agradeço ao Quantos presidente. filiados tem o seu partido em Foz? Hoje, na verdade, para ser bem realista, nós poderíamos ter mais de 400. O que acontece? Nós temos 3 vereadores. Dentro de uma reunião, nós todos estamos com as fichas assinadas, preenchidas, pronto para levar para o cartório eleitoral. O que acontece? Dentro de uma possibilidade de existir uma janela dentro dessa reforma política, Sim. algumas fichas foram seguradas. Porque pode acontecer de vereadores ir para outro partido, mas pode acontecer para outros militantes também não quererem ficar no Solidariedade, isso é normal, e a gente agora segurou para que agora, nesse semana que vem, daqui uns prazos de 15 dias, vamos apresentar essas fichas ao cartório eleitoral, caso não exista janela, e possamos fortalecer o Solidariedade em Foz do Iguaçu. Muito bem. O Solidariedade, ele é forte, porque ele é a maior bancada da Câmara Municipal, são 3, não é isso? 3 vereadores. É o maior bancada. Maior bancada em Foz do Iguaçu. O máximo que nós temos ali é 2 vereadores do PT, o Fernando Duz e a Anice Najib, do PT, e depois tem vocês com 3. Tem 2 do PSB também, o Paulo Rocha e o Beni. Muito bem. O senhor fala um pouquinho para mim, é o primeiro mandato? Primeiro mandato. O senhor tentou quantas vezes chegar lá no céu? Na verdade, é a nossa segunda eleição. A primeira nós fizemos 2000... Pelo PS, o senhor era tucano. PSDB. O senhor fez quanto? 2000 e alguma faltou coisa. Muito pouquinho, né, Coquinho? Na nossa conta e na conta que nós acompanhamos, faltou 17 votos.
2.181 votos. 17 votos 17 faltou? votos. O senhor era do PSDB na PSDB. época. O PSDB perdeu um grande quadro, que é o senhor. O senhor está aí numa carreira, a gente acompanha e vê que o senhor tem feito coisa. Por exemplo, me cite aí um projeto importante que o senhor já fez aprovar. Na verdade, nós trabalhamos em vários projetos, um desse, o último, agora até foi vetado, né? Buscando... O prefeito vetou? Vetou, mas a gente está conversando para que ele era? dê uma analisada com carinho sobre a acessibilidade das vagas nos restaurantes, nos eventos, para pessoas gestantes, deficiente física e para os idosos, que dê a proporção de 5% para essa pessoa. Ele vetou, não sei, vamos ver o que... Mas qual é o argumento dele? Isso não seria inconstitucional? Não, já existe uma lei federal, na verdade, mas ele pode ser aprovado por uma lei municipal. É isso que eu ia falar. E também tivemos o projeto Maio Amarelo, que é um projeto de combate à violência ao trânsito. Em especial, acabamos de ganhar uma premiação nível nacional com o presidente do Maio Amarelo estadual em Foz do Iguaçu, que nos trouxe um certificado de honra pelo projeto sendo colocado em Foz do Iguaçu, que vem contra a violência ao trânsito, né? Então nós tivemos aí outros, acho que estamos com 7 ou 8 projetos aprovados e acredito que nós vamos ainda ter o senhor tem uma boa produção. Com calma, com cautela. O senhor sabia que tem colegas do senhor lá que até hoje não aprovou um projeto? É complicado. Hein? É complicado. Mas o senhor sabia disso? Na verdade, eu não acompanho. Se não sabe, eu estou te contando. Eu não acompanho. Eu não vou dizer nome, porque aqui nós não citamos nomes, que nós somos polidos. O secretário avisou que vem aí o intervalo. Estou conversando com o Coquinho, vereador do Solidariedade e presidente também da sigla no município. Voltamos na sequência. De volta com o vereador Coquinho. O SD na cidade é da base de sustentação do prefeito Renê Pereira. Concorda? Vocês dão sustentação, mesmo porque vocês têm cargo na administração. Todos sabem como funciona. O senhor ganha os cargos, o senhor vota com o prefeito. É assim que a banda toca no Brasil inteiro, Coquinho. Muito bem. Eu queria que o senhor fizesse, o senhor é inteligente, esclarecido, perspicaz, 2 anos e meio de administração Renê Pereira. O que o senhor tem a dizer, presidente de um partido importante? Na verdade, o Solidariedade hoje dá sustentabilidade e governabilidade, sim. Alguns projetos nós temos votado diferenciados, até baseado na liberdade de votação. O nosso líder hoje é o Edílio, deste ano. O ano passado foi o vereador Marino. E se nós tivermos uma solidariedade, o ano que vem, dentro de um acordo, será a minha pessoa. Mas temos a liberdade de expressão de voto como nós bem entendemos. E não houve em nenhum momento pressão para que se expressasse em conjunto o voto, mas sim, dá governabilidade e sustentabilidade ao governo Renê Pereira. Para que Foz do Iguaçu venha bem, aconteça as melhores projetos, melhores obras em Foz do Iguaçu. E o governo Renê Pereira não é diferente de outros governos. A crise política ela está em todo que é canto, inclusive aqui em Foz do Iguaçu. E ele pegou uma situação de momento que é o quê? Já não é mais o Orkut, já trabalhou em cima do Facebook e agora, tão rapidamente, as informações na internet do WhatsApp. E as informações é segundo. Se nós começarmos ao que falar, vamos recordar no passado que não existia. O que o WhatsApp está falando, Coquinho? O WhatsApp é fácil, o WhatsApp é uma informação rápida que passa e transmite. Eles quem, Coquinho? Na verdade, a população está bem mais informada, está participando do processo político. Será que o WhatsApp é um veículo de credibilidade para ficar opinando? Porque o WhatsApp você não sabe quem é que está do outro lado, o Joãozinho das Covas, a dona Mariazinha, eu não gosto do prefeito, eu gosto. Eu pedi ao senhor. No WhatsApp sabe, o WhatsApp é um número registrado. O que no Facebook existe muito Face. E criado, inclusive, por alguns políticos, ou por alguns segmentos, ou por alguns grupos, para criar fake, com nomes de fantasia, perfil falso, aonde entra numa questão de críticas, e vocês... Tudo bem, aí, mas deixando de lado o Facebook e o WhatsApp, são redes sociais,
Você sabe que o Facebook nasceu e o cidadão comum descobriu que ele pode abrir uma conta e escrever o que ele quiser lá. Ele escreve, virei artista, eu posso escrever, virei escritor. Aqui em Foz mesmo tem um monte de jornalista. Quando você pergunta quais os seus veículos, você escreve no Face. Eles escrevem no Face. Mas enfim, não importa. O Reni está bem ou mal ou quá. Numa análise, o governo do momento não está bem. Tá? Isso é uma análise da população, é nossa. Não está, Coquinho? Não está bem. Não vamos esconder o Sim, só. E não adianta dizer que a Câmara de Vereadores está bem também. Não está, Não está. Atinge a Câmara de Vereadores e o governo ali. Vamos aqui, seria um puxa-saquismo da minha parte dizer que ele está bem. Vamos ser sinceros, se a eleição Eu acho que fosse ele hoje... sabe. Será que ele sabe que não está bem? Eu acredito que ele saiba disso. Ele é um cara inteligente, veio do Legislativo. Estão dizendo no Facebook que essa iniciativa de cortar os cargos comissionados em 90% é para ver se ele consegue dar uma melhorada na imagem. Pode ser? Eu não faria diferente, eu faria a mesma coisa. É uma sobressaída de uma questão política ou de uma crise política. Sim. Eu vou respondendo, eu vou te falar quem que está bem na questão política. Ninguém. Ninguém. Seria eu vir aqui nesse momento e falar, Lucas, eu estou bem e os demais estão mal? É que os políticos estão num estágio estão desacreditados por causa dos escândalos que todo dia só liga a televisão, liga o rádio, todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma notícia. Notícia, corrupção. Um vereador, um prefeito, um deputado, um secretário. Coquinho, eu soube, o passarinho me contou que o senhor está de mala e cuia pronto para transferir-se para o PMDB do Cláudio Rorato, do tio Dino e etc. É fato ou é boato? Lógico, quando abrir a janelinha mágica. Bem colocado. Você pode falar. Até então não tem a janela. Há convite, como hoje também numa conversa boa e franca com a vice-prefeita Ivone, ao qual me convidou para ir para o PSDB. E também uma conversa muito saudável com o Cláudio Rorato, que assumiu o PMDB em Foz do Iguaçu e nos convidou para que fosse... E são dois partidos que nós temos um respeito também, dois partidos bons, que vêm aí numa formação, que vêm aí com uma equipe para disputar a Prefeitura de Foz do Iguaçu. Sim. E nós estamos analisando, até porque eu tenho um grupo de assessores e um grupo de amigos que me acompanham mais de próximo, de perto, que quando a gente vai discutir a política, eu sempre chamo eles para discutir, e o convite do PMDB e do PSDB está sob análise. Ô, Coquinho, o senhor é um vereador de mais de 4.000 votos. Isso é raro. Que eu me lembre que fez esse número de votos, só o senhor e a Nancy Rafaim. Portanto, os partidos gostam de candidatos que são eleitos com muitos votos. É assim que a política caminha. Agora, o Rodinei também fez 4.100. Também é um partido. O Rodinei também é bom de voto, do Jupira. Só que o Rodinei, ele saiu do PSD, entrou no outro partido, não deu certo, agora ele está também esperando a janela mágica. A janelinha, para quem não sabe, o Congresso está discutindo a abertura de uma janela para que os candidatos que não estejam satisfeitos nos seus partidos migrem para outros. É assim? Exato. Agora, se não houver a janela, que se me permita, o Solidariedade Local, com 3 vereadores, a maior bancada, tem por obrigação de lançar, no mínimo, um vice. Ou prefeito. Ou prefeito, ou a vice. Esse espaço nós não podemos perder. Sem dúvida. O senhor, por exemplo, tocando no assunto, o senhor se acha em condições de sair candidato a prefeito de Foz? Essa é uma pergunta... Não, essa é uma pergunta que vários amigos estão nos perguntando. Eu acredito que esse... O senhor fica constrangido de responder? Não, nem um pouco. Eu acredito só que muitos eleitores meus ainda querem um pouquinho mais de experiência do vereador Coquinho. Só quer um pouquinho mais. Eu acredito que eu tenho que buscar. O senhor é a favor ou contra o aumento do número de cadeiras do Legislativo de Foz? Nós temos 15. Estão falando aí em passar para 19, 21. O senhor, como é que se posiciona? Na verdade, esse é um assunto muito bem colocado. Maior representatividade,
ela pode vir também com uma boa qualidade. Nós temos que entender que quanto mais vereador é mais representatividade. Eu vou pela minha região, Três Lagoas, onde eu moro. Com 19, com 21, nós teríamos de 2 a 3 vereadores. A população não ficaria só refém, de repente, numa representatividade que hoje só tem o vereador Coquinho. Região do Porto Meiro não ficaria só com o Paulo Rocha. A região Morumbi não ficaria só com o Marino. E nós não podemos ser egoístas de dizer eu quero 15, quero estar eu entre os 15. Tá bom. Nós temos que entender que, de Tá repente, bom. os 19 e o 21 é um bom número. Tá bom, tá respondido. E ainda tem uma redução de gasto. Tá? Talvez alguém ou outro tenha esse discurso que Tá não bom. tem. Tira 60 cargos comissionados. Coquinho, o senhor é a favor ou contra? Eu faço essas perguntas a todos que aqui vêm, até para a gente, como eu volto a repetir, conhecer o perfil do candidato. O senhor tem pretensão política, daqui a pouco o senhor é candidato a deputado, quiçá a prefeito. Então vamos conversando. O senhor é a favor ou contra aquela chamada redução da maioridade penal? Ontem eu retirei um requerimento que, na verdade, chamava uma audiência pública em Foz do Iguaçu para o assunto. Para discutir. Eu sou sincero, a gente faz um discurso, mas na prática é outro. Esse assunto tem que ser levado mais à discussão com a população. Tá. Então hoje eu vou te falar para você. Pode falar. Eu não tenho a minha decisão ainda. Ah, o senhor ainda não... Não tenho. Tá? Sou sincero, ainda não tenho, porque um momento eu penso de uma maneira, ouvindo profissionais, principalmente que trabalham com o menor de idade, a gente chega a outra conclusão. Então, ainda eu não tomei a minha decisão. Tá bom, e me tá poupo. bom. Passamos à frente. O senhor, o presidente nacional do SDB, do Rio de Janeiro, é o Miro Teixeira, não? Não, é o da Força Sindical. É o Paulinho da Força Sindical. Vocês fazem oposição ao governo federal ou são da base aliada? Não, faz oposição. Faz oposição, Paulinho, da Força Sindical. Fazem oposição. Como é que o senhor viu a prisão aí do ex-chefe da Casa Civil do Lula, o Zé Disseu? Eu acredito que não vai ter mais surpresa, vai vir mais prisões. É? Com a prisão dele vai vir mais prisões e não vai demorar muito. E pode chegar aí em pessoas maiores ainda. Ou seja, eu falei hoje, eu sou comentarista da Rádio Globo. O senhor sabia que agora a Rádio Globo veio para Foz? Está em Foz do Iguaçu. Ela chegou, né, da família Marinho, tradicional. Hoje Isso é bom para Foz do Iguaçu. É bom, tenho o prazer de ser comentarista político. E hoje eu falei exatamente isso. Eu acho que a Lava Jato vai chegar ao andar de cima. Eu já não acho, eu tenho certeza. Já isso nós sabemos quem está lá no andar de cima, né? Não tem saída, não tem escapatória. Eu acredito que o Zé Disseu, são 3 processos, né, que ele está respondendo. E isto não é mais surpresa para a população do Brasil. Eu vejo, ontem teve manifesto em Curitiba e acredito que tão em breve terá nomes mais fortes sendo anunciados. Mais forte do que o Zé Disseu é só o Lula. Mas o Lula não é Será que chega no Lula, Coquinho? Eu acho que a política, a transparência dela está muito bem colocada. Na verdade, resumindo essa conversa aqui, o Lula hoje é um cidadão comum. O próprio procurador da República falou, ele é um cidadão comum, ele não é mais o presidente. E um cidadão comum, qualquer juiz pode decretar a prisão, ou julgar, ou etc. e tal. Coquinho, ali na Câmara, recentemente o Fernando Duz, o jovem, o Fernando é muito jovem, muito preparado, inteligente, que é danado. Ele se elegeu lá numa eleição lá, de uma certa forma muito comentada. De repente ele se lançou candidato, atropelou todos os outros e foi eleito com voto de 14 votaram nele, não é verdade? Só um que não votou, o Dilto Vitorossi não quis votar nele. E aqui até hoje fala-se que foi espécie de um complô que formaram para... O senhor, o que tem a dizer sobre isso, do Duz ter chegado à presidência daquela forma? Ou seja, de uma forma correta, porque ele foi votado e tomou posse, né? Ele está se saindo bem? Fernando Duz é um político muito inteligente. Quem acha que o Fernando Duz surgiu das cinzas tão de repente como candidato a presidente está enganado. O Fernando Duz fez uma campanha em silêncio, usou a inteligência e chegou à presidência fazendo do seu estilo de política a maneira de conquistar os companheiros. Eu era um pré-candidato. O presidente Zé Carlos era um pré-candidato. E dentro de uma conversa legal e franca, os três... Não, na verdade, os 3 eram candidatos. E dentro de uma conjuntura de conversa, diálogo, nós íamos chegar a um nome.
e ele foi mais inteligente, foi mais rápido, foi mais ágil e conquistou o voto da maioria. E nós entendemos, eu mesmo posso falar, entendemos que perdemos para o Fernando Duso. A avaliação do mandato dele, eu acredito que eu sou suspeito a falar porque sou um colega dele e tenho feito uma admiração pelo posicionamento dele. Ele é uma boa pessoa e é uma boa inteligente, pessoa. não tenha dúvida. Super. O Fernando Duso ele tem 2 cursos superiores. Um deles ele tirou aqui na UDC, graduou-se aqui, e outro em Curitiba. Ele é muito preparado, realmente. Muito preparado e mostrou isso agora na presidência. Ô, Coquinho, nós chegamos ao final. Quero agradecer ao senhor por ter vindo. E sempre que quiser, disponha do nosso espaço. O senhor pode se despedir de quem nos assiste. Quero deixar um grande abraço à população de Foz do Iguaçu, aos amigos que acompanham o Poder e Política, a você, grande parceiro que eu admiro e faço aqui as minhas colocações, a toda a sociedade de Foz do Iguaçu, de um grande profissional na imprensa. Um abraço aos meus amigos também, vereadores, à população que acompanhe, vá às sessões na Casa de Leis aqui de Foz do Iguaçu, acompanhe o trabalho do seu vereador e que o ano que vem tem eleição e você pode fazer uma melhor análise, não só de quem está lá, mas de quem também vai pleitear uma cadeira. E que Deus nos abençoe e que nos acompanhe no dia a dia, não só nós, mas nossa família também. Muito bem. Eu vou ficando por aqui, agradeço a você que nos assistiu. Depois de amanhã, quarta-feira, eu vou conversar aqui com o presidente do Fostrans, Carlos Juliano Budel, vai me dar a honra de sentar-se aqui nessa cadeira. Uma boa noite a todos. Obrigado.